Com alguma frequência, chegam estudantes a dizer: olha, professor, já fiz tudo, eu já recolhi os dados, mas agora não sei como fazer a análise dos dados. Ora bem, este erro é frequente porque os estudantes avançam para a recolha de dados, para a definição de toda a metodologia e se esquecem de uma coisa: o modelo de análise. É a elaboração do modelo de análise. Eu reparei, e depois de me chegarem muitos casos de gênero, reparei que a maior parte dos manuais, excepto uma versão da Lakatos e Marconi, aquele livro de metodologia, falam do modelo de análise. Fala-se muito pouco do modelo de análise. Há um outro livro do Giglione e Matalone que falam também do modelo de análise, mas aquilo é muito mais ligado à análise qualitativa. Os trabalhos de análise quantitativa, os trabalhos mais quantitativos, raramente falam de análise de dados, ou seja, do modelo de análise. E é ali que a vaca tosse, é que se entorce o pé ali. Por quê? Porque o modelo de análise é um resumo esquemático, explicativo, de toda a sua trajetória explicativa. Está-se muito emaranhado explicativo aqui, né? Calma. O modelo de análise é uma espécie de esquema que mostra o caminho da mudança, o caminho da solução. Você está a estudar um problema, como é que você vai resolver? A sua pesquisa identifica o problema, faz um caminho, faz um trajeto até chegar à solução. Normalmente ele é representado de forma esquemática, mas também em texto corrido para comentar o esquema. De que serve ou para que serve o modelo de análise na análise dos dados? Ele vai lhe orientar quais são as dimensões do seu estudo. E a análise dos dados consiste, primeiro, na demonstração das relações entre as variáveis. Aqui, no nosso canal, na nossa página, não sei onde está a nos ver, vai encontrar seguramente um outro vídeo onde falamos sobre relações entre variáveis. E a análise de dados, nós temos que comprovar, tanto confirmar, ou infirmar, portanto, não comprovar, a existência de relações entre as variáveis. Então, o primeiro foco, ou seja, o seu foco, não é o primeiro, mas o seu foco na análise de dados deve ser essa: demonstrar a existência ou não de relações entre as variáveis. Todas aquelas respostas deverão ser organizadas de tal modo a comprovar, a concordar, ou a reprovar, infirmar a existência de relações entre variáveis. Portanto, esta é a primeira dica que você deve se assegurar para poder efetivamente fazer a análise dos dados. A segunda é, na análise dos dados, como avançar, não ficar ali com muitas dificuldades. Escolher as medidas adequadas para as suas variáveis. Dependendo da natureza, tanto das variáveis a analisar, mais quantitativas ou mais qualitativas, você terá de escolher uma apresentação da forma das variáveis contínuas ou variáveis discretas. Como você vai organizar? Vai apresentar em percentagens, vai apresentar em números absolutos, vai apresentar em tabelas, em gráficos, tudo isso. Essa decisão de como apresentar não é, vamos lá dizer, arbitrária, porque fica mais bonito ou porque é mais fácil para mim. Não, depende muito da natureza dos dados que você vai apresentar. E, finalmente, recomenda-se, no processo de análise de dados, fazer sempre um recurso à teoria. Ok? O recurso à teoria é, à medida que for apresentando as suas tabelas, os seus gráficos, em vez de ser só o seu comentário, você faz o seguinte: apresenta os dados, diz a sua interpretação sobre os dados e depois diz o que a teoria afirma. Por isso você tem que fazer revisão de literatura. Esse é o esquema. Apresenta os dados na tabela ou no gráfico, faz um comentário sobre o que aqueles dados dizem, faz uma leitura, porque diferente do que se diz por aí, em ciências sociais, os dados não falam por si. Nós é que temos que atribuir sentido, significado aos dados. Então você coloca os dados, faz um comentário. Para não serem só os seus comentários, porque você ainda não é uma autoridade científica, eventualmente, então coloque também a opinião de autores mais sabidos, mais espertos, mais conceituados naquela matéria. E use esse esquema. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se gostou, partilhe com um amigo que precisa saber. Se ainda não nos segue, faça isso agora mesmo.